174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Inciso 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2. Pelo protesto judicial. Inciso 3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Capítulo 5. Exclusão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 175. Excluem o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Seção 2. Isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e sendo o caso ou prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Inciso 1. Às taxas e às contribuições de melhoria. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo ser concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetiva em cada caso, por despacho da autoridade administrativa em requerimento, com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para a qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando compatível, o disposto no artigo 155. Seção 3. Anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Inciso 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida, em caráter geral, inciso 2, limitadamente. Alínea A. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. Alínea B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Alínea C. A determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Alínea D. Sob condição do pagamento do tributo, no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo
não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 155. Capítulo 6. Garantias e privilégios do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive aos gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica nas hipóteses de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida escrita. Artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens, ou valores que excederem esse limite. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências. Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Parágrafo único. Na falência. Inciso 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem agravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação de trabalho. E, inciso 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: inciso 1, União; inciso 2, Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; inciso 3, Municípios, conjuntamente e pro rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido quando a natureza e valor dos bens reservados
o representante da fazenda pública interessado. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou rolamento ou a outros encargos do monte os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decursos ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo de inventário ou rolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Título 4. Administração tributária. Capítulo 1. Fiscalização. Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão observados até que ocorra a prescrição dos direitos dos créditos tributários decorrentes de operações a que se refiram.